mas eu digo do ponto de vista da política partidária, né? Quando você se colocou como leigo católico nessa possibilidade de atuar na política partidária através de um mandato, como é que você se viu? Qual o papel que você entende que você deve cumprir? Por favor. Braga, primeiro, Braga, que é bem desafiador, né? Quando pensei, quando tomei essa decisão, junto com toda essa história que já trouxe para vocês, não foi fácil, né? Primeiro, dois pensamentos, junto com esse que você já trouxe, Braga, desse documento 105 por 107, correto? Esse que eu li foi as diretrizes, mas o documento 105 é outra fonte. Isso, exatamente. Então, eu gostaria de trazer dois pensamentos também, porque esses pensamentos comungam com aquilo que eu acredito e com a ideia de sociedade que tenho. Primeiro, o Papa Francisco, ele diz o seguinte, ele fala que a gente precisa, enquanto leigo, e aí eu acho fantástico quando você amplia, a gente está falando de leigo católico, a gente está falando daquele que está no candomblé, daquele que está em qualquer espaço, em qualquer outra expressão religiosa, você já disse isso muito bem, Braga, porque é nisso que eu acredito, é isso que nós acreditamos. Então, o Papa Francisco diz assim, que nós precisamos ocupar esses espaços. E ele diz uma coisa, que a gente não precisa ter vergonha, porque se o espaço político está sujo, não fomos nós que sujamos. Quem tem que ter vergonha é quem sujou. E por que eu estou compartilhando esse pensamento? Porque quando eu pensei, Braga, em tomar essa decisão, em colocar o meu rosto, porque eu coloco o meu rosto, junto com o meu rosto, vários rostos, mas é o meu que aparece. Eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou? Então, ao medo, eu tive medo, né? Mas será? Não, mas não, depois a coragem veio, não. Baseado nesse pensamento, naquilo que eu acredito, não, vou sim. Então, tomei essa decisão, né? Baseado também um pouco nesse pensamento. E um outro pensamento de Frei Beto, ele diz o seguinte, quando a gente não quer partilhar o pão, ou quando pessoas não querem partilhar o pão, ela vai lá e cospe nele. Então, se eu cuspo no pão, ninguém vai querer mais o meu pão. Isso é muito... É duro de dizer, porque a gente está falando de um cenário, e ao mesmo tempo pensar que o pão cuspido não fui eu que cuspi. Quem cospe no pão deve ter vergonha porque está cuspindo no pão. Então, nós leigos e leigas, nós precisamos, Braga, ocupar esse espaço sem vergonha, com coragem, porque nós trazemos uma história de vida e além de uma história de vida, Braga, nós estamos inseridos num espaço de comunidade o qual as realidades elas acontecem de formas melindrosas. E aí quando você pergunta assim, qual é o papel do leigo? Qual é o teu papel? Como é que você pensa isso, Clarice? A partir desses dois pensamentos, Braga, tem uma cartilha de um movimento Fé e Política muito interessante, do movimento da igreja, que ela traz algo que eu acredito bastante e trago isso como um papel de nós leigos na política, como um papel de nós cidadãos e cidadãs na política. Ela diz o seguinte, que a nossa missão, e aí eu vejo um papel do leigo, reencantar a política. Eu também vejo, Braga, que a política ela precisa de afeto, de pessoas afetuosas, e aí sem nenhum tipo de ingenuidade, tá? Quando a gente está falando de afeto, a gente de fato está falando de afeto, porque políticas públicas ela também tem que ter afeto. Políticas de direito ela tem que ter afeto. Políticas de igualdade ela precisa de afeto. Então é importantíssimo, eu vejo como um papel importantíssimo do leigo trazer, reencantar a política, no sentido de que a gente precisa ver na política essa dimensão do afeto. Então, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de políticas de direito, quando a gente fala de política de igualdade, tem que ter encantamento, Braga. Então, eu vejo que a função, o papel do leigo, da leiga, é trazer afeto para a política. Eu vejo que esse cenário que nós estamos vivendo, nós precisamos reencantar. Um dos desafios, Braga, que é pertinente em nossas discussões, eu estou falando nossas discussões do grupo que apresentei, porque a gente se reúne semanalmente,
uma das perguntas que sempre aparece: como é que a gente vai falar de política para as pessoas? Ninguém quer ouvir falar de política. E aí eu fico pensando, meu Deus, né, como é que vai ser então? E aí o que eu tenho dito para o grupo, que a gente tem refletido juntos, olha, a gente precisa encantar as pessoas. Eu acho que não tem outro caminho a não ser o do encantamento. E repito, não é um encantamento com ingenuidade, é um encantamento com afetividade. A política precisa disso. A política precisa de pessoas, Braga, que vejam a política como vocação, como um serviço prestado ao mundo. As pessoas. Então, ou o leigo, a leiga, o cidadão, a cidadã, o pai de santo, ou seja lá quem for que assume esse espaço, preto, a preta, tem que compreender esse espaço como um lugar de vocação. Eu sou político por vocação. Eu sou político porque eu compreendo esse lugar como missão transformadora do mundo. Ou a gente entende isso enquanto papel, enquanto estivermos lá, né? Eu acho que é necessário entender isso. Então, Braga, concluo aqui dizendo, Braga, encantamento, acho que é importantíssimo para o espaço político no cenário que nós estamos vivendo, e compreender o teu mandato como uma missão no mundo, como vocação no mundo. Transformar o mundo, transformar a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso.